micropigmentação. O que é a micropigmentação? Né? Não só falar sobre sobrancelha em si, né? Micropigmentação de sobrancelha, porque é isso que gera muitas dúvidas em várias pessoas. Porque acham que micropigmentação é uma coisa, microblend é outra coisa, fio a fio é outra coisa, nanoblade é outra coisa, e na verdade a micropigmentação ela engloba tudo isso. Não apenas isso, mas a micropigmentação ela também abrange outras áreas. Então a micropigmentação é uma área muito grande, né, de trabalho. Pode ser feito nos lábios, nos olhos, né? Isso aí é a micropigmentação de maquiagem, né? Que vem a sobrancelha, os olhos, os lábios. E tem também a micropigmentação paramédica, que é a micropigmentação que é feita em auréolas, cicatrizes. Então, a micropigmentação, hoje em dia, ela não é usada apenas para estética, né? Para ficar mais bonita, mas ela é usada também, né? Nessa área também do emocional, da saúde, porque quando ela é usada em auréolas, em cicatrizes, é algo ali que está tirando a autoestima da mulher, é algo que incomoda e muitas vezes, né, é por saúde. No auréolas, por exemplo, ela é feita quando uma mulher precisa tirar a mama. Então, às vezes, ela precisa tirar a mama, fica sem, né, o seio, depois ela pode pôr um silicone, só que aí continua sem aquele formato do peito, bonitinho, né, igual Deus faz. E aí entra a micropigmentação paramédica. Então, a micropigmentação hoje em dia, ela é usada para vários fins. E é uma área que tem crescido a cada dia. E como eu expliquei antes, sobre as dúvidas que geram, muitas clientes quando vêm me procurar para fazer a micropigmentação, elas falam assim, eu queria fazer micropigmentação. Aí eu mostro, né, a técnica para elas, eu trabalho com fios hiperrealistas e tal, mostro as fotos, vídeos, e aí elas falam assim, ah, mas eu já fiz micropigmentação mesmo, sabe? Eu tava querendo micropigmentação. Aí eu já entendo. Quando ela fala assim, ela tá falando daquela sobrancelha esfumada, aquela sobrancelha que era muito usada mais para trás, né? Que era aquela técnica esfumada, uma técnica bem marcada, né? Uma sobrancelha mais escura e que não tenha definição de fios. Então, quando elas falam assim que quer a micropigmentação, geralmente ela está falando dessa técnica. Hoje em dia, né, os nomes mudou, acho que e é bastante conhecida como shadow. Outro nome também que elas confundem bastante. É a shadow? É a micropigmentação? É a microblade? Então, assim, o que muda é apenas o nome da técnica. Micropigmentação, ela engloba tudo isso, fio a fio, microblend, esfumada, shadow, todas são micropigmentação, independente da técnica, todas são micropigmentação, tá? Então, para que vocês entendam melhor sobre isso, vamos usar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu fiz uma micropigmentação há 10 anos atrás. E na época não existia tantas técnicas como existe hoje em dia. Então essas pessoas elas têm na cabeça delas que a micropigmentação é aquela esfumada que mais para trás, independente se a técnica foi feita esfumada, se a técnica foi feita fio a fio, essas micropigmentações ficavam mais marcadas, ficavam mais escuras. Então, ficou na cabeça das pessoas que a micropigmentação é escuro, né? Que a micropigmentação não é algo natural. Mas hoje em dia existem várias técnicas, né? As mais conhecidas hoje em dia é a fio, é microblend e nanoblade, né? Mas todas elas são micropigmentação, tá? Ficou esclarecido até aqui mais ou menos o que é
a micropigmentação, porque a gente vai partir, né, mais a fundo dentro disso. Quem entendeu o que é micropigmentação, manda sim aí para mim. Quem não entendeu, manda não, que aí eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. E o universo da micropigmentação, ele sempre, geralmente, começa com a sobrancelha. E por que que sempre os micropigmentadores, eles começam eles começam com a micropigmentação na sobrancelha em si? Porque a micropigmentação de sobrancelha, ela ainda é a micropigmentação mais conhecida no mercado. E é a micropigmentação que as mulheres mais procuram para fazer. Então, todas as mulheres, hoje em dia, praticamente 90% das mulheres, elas ou têm uma micropigmentação ou pretendem fazer uma micropigmentação de sobrancelhas. Afinal de contas, né? Sempre, por mais que temos uma sobrancelha assim muito bonita, com bastante fios naturais, sempre existe ali uma falha, sempre existe ali algo que a gente não está satisfeito. Às vezes a sobrancelha ela é totalmente preenchida, totalmente cheia, mas tem aquele início mais clarinho, ou então tem aquela ponta que tem bastante falha. Então sempre tem alguma coisa. Então praticamente todas as mulheres elas querem fazer micropigmentação. E é por isso que é tão fácil de iniciar na profissão de micropigmentadora com a micropigmentação de sobrancelha. É como se a micropigmentação de sobrancelha ela abrisse as portas, né, para outras técnicas. Eu mesma iniciei na micropigmentação com a sobrancelha. Hoje eu já faço lábios. Pretendo fazer outras técnicas daqui para frente, mas a sobrancelha ela sempre é o carro-chefe. Ela é sempre a porta de entrada. Isso para praticamente quase todos os micropigmentadores. Então, hoje em dia, existe já outros meios para você trabalhar com a micropigmentação. Mesmo assim, iniciamos com a micropigmentação de sobrancelha, porque ela é a porta aberta para as outras profissões, né? Para as outras áreas. Então, é um mercado muito grande, né? Um mercado muito procurado, independente de ter vários micropigmentadores ou não. Tem pessoas que falam assim, ah, mas existe pessoas demais trabalhando com a micropigmentação. Tá, pode ser que existem vários profissionais, mas existem muitas pessoas também. Uma coisa que eu gosto de observar é quando eu vou assim em algum lugar público e eu vejo aquela multidão de mulheres. Ultimamente eu não tenho ido muito em festa, mas esses dias, né, eu andei saindo em alguns lugares. Gente, tem mulher demais. E hoje em dia não é só mulher. Vários homens têm me procurado para fazer a micropigmentação. Então, é um mercado que está cada dia mais crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. Então, tá faltando no mercado profissionais. Acredite, tá faltando. Não tem profissionais sobrando. Sabe por que que não tem? Porque nem todo mundo tá capacitado. Nem todo mundo é o profissional que faz a diferença. Então, tá faltando muito profissional capacitado no mercado. Muitos profissionais que fazem aí qualquer coisa, tá cheio. Olha aí, ó. Já tô ansiosa para remover as sobrancelhas no final do próximo mês. Aí, ó. Vai renovar, né? Renovar as sobrancelhas. Ah, Ana Valclécia, Ana Valclécia, tô chegando aí no final do mês, se Deus quiser. Gente, não ficamos mais sem a micropigmentação. Eu removi a minha e tô aqui de micropigmentação de novo. Eu tava me sentindo transparente, uma pessoa totalmente sem graça, sem as minhas sobrancelhas. Depois que eu fiz, nossa, a minha autoestima virou outra.
Então, gente, o mercado da micropigmentação, ele vem crescendo cada dia mais. A Ana Valclécia, ela é do Ceará, né? E eu tô indo para lá e toda vez que eu vou para o Ceará, eu atendo vários clientes lá. Então, se tem muita profissional no mercado, por que que quando eu vou para o Ceará, eu tenho cliente lá? É porque o meu trabalho é diferenciado, concordam comigo? Lá no Ceará tem vários profissionais que trabalham com a micropigmentação. Mas quando eu vou, eu atendo. Por quê? Porque lá tem um público que gosta do meu trabalho, que gosta da maneira que eu faço a micropigmentação. Então, o que está faltando hoje no mercado não é cliente, está faltando profissionais capacitados. Maria das Dores, boa noite, amiga. Você é muito especial, trabalha muito. Boa noite. Ah, obrigada, Maria. Muito obrigada. Mão de fada. Tá vendo, gente? Essas coisas, assim, me motiva cada dia mais. Isso é muito gostoso ter esse carinho de vocês. Então, continuando aqui, o mercado da micropigmentação, ele é um mercado que não para de crescer. O que eu tenho de procura para outras áreas, só que eu não faço por quê? Porque eu sou só uma, eu não dou conta de todo mundo. E a gente tem que ter um foco na vida, a gente tem que se especializar em algo e se aperfeiçoar cada dia mais para oferecer cada dia mais um trabalho de qualidade. Quem é minha cliente aqui mais antiga sabe que mais para trás eu trabalhava de um jeito e hoje eu trabalho de outro. Por quê? Não tenho coragem de fazer com profissionais aqui. Tá vendo aí, gente? Então, gente, o que que acontece? Se eu tivesse parado no tempo, se eu não tivesse procurado me especializar, hoje essas pessoas não estariam mais comigo, mas eu tenho clientes, ó, de anos. Por quê? Porque eu tô sempre correndo atrás de aperfeiçoamento, tô sempre treinando, buscando, tentando cada dia mais me especializar, né? E entregar um trabalho de qualidade para minhas clientes. Então, o que falta hoje no mercado, o que falta hoje não é clientes, o que falta são profissionais capacitados. E indo um pouquinho mais à frente, o processo da, da micropigmentação é um processo fantástico, gente. E quando a gente começa a trabalhar com a micropigmentação, a gente vai cada dia mais se apaixonando pela profissão, cada dia mais se apaixonando pela profissão e ficando cada dia mais apaixonado com cada resultado, né? E a gente vai praticando e vamos melhorando também, não só os nossos resultados, mas também vamos melhorando em relação à aplicação da técnica, o tanto que você trabalha com facilidade. Essa é a verdade, você trabalha com facilidade. No início, às vezes, a gente se apega demais a detalhes, a gente fica com medo, né, de atender uma cliente, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz? E a gente tem esse receio, né? Por mais que a gente treine, por mais que a gente pratique, a gente pratica bastante em pele artificial, a gente pratica bastante em fruta, para a gente saber entender a textura de várias peles diferentes. Então, a gente fica um pouco receosa para atender as primeiras clientes, mas com o tempo esse processo ele fica tão fácil que você pensa assim, como que é tão fácil e por que que eu me preocupei tanto em fazer? Por que que foi tão difícil no começo, né? Mas não é que é difícil. O que torna as coisas difíceis é você não praticar, é você não treinar. Vamos dizer aqui que uma pessoa que treina 10 minutos por dia e tem uma outra pessoa que treina 1 hora por dia. Em 30 dias, essa pessoa que treinou 1 hora, ela vai ter 30 horas treinadas durante o mês.
Agora, digamos que uma pessoa que treina somente 10 minutos, ela vai ter quantas horas mesmo no final do mês? Eu não fiz as contas, mas não dá muitas horas, não. Então, quem você acha que vai ter resultado melhor? A que treinou 10 minutos ou a que treinou 1 hora por dia? Com certeza vai ser a que treinou 1 hora por dia. Então, não é que é difícil. Nada nessa vida é difícil. O que é difícil é você não se dedicar ao que você faz. O que é difícil é você não levar a sério as coisas na sua vida. Hoje eu aplico a técnica em 1 hora. Eu costumo deixar 1 hora e meia porque eu gosto de conversar com a cliente. Eu não gosto de fazer aquele atendimento só por fazer, a cliente chegar e eu fazer ali aquele atendimento na correria e mandar a cliente embora. Não. Eu marco 1 hora e meia para poder eu ter um tempo de qualidade para minha cliente, né? Então, eu fico essa hora e meia com ela lá. Muitas vezes eu consigo liberar ela antes de 1 hora, mas geralmente é 1 hora e meia que eu gasto com minha cliente, porque eu gosto de entregar um trabalho de qualidade, um tempo de qualidade para minha cliente, tá? Então, a aplicação, o processo, ele é muito fácil, ele é feito em 5 passos. Em 5 passos eu consigo entregar o resultado para minha cliente. Esses 5 passos, gente, é como se copiasse e colasse. É algo muito simples de fazer. Então, às vezes as pessoas têm vontade de trabalhar na micropigmentação, trabalhar com sobrancelhas. Mas eu não dou conta, é algo difícil. Não é, não é. Hoje eu estou aqui para te explicar que não é difícil trabalhar com sobrancelha, não é difícil fazer micropigmentação. É algo muito fácil, é um método. Você vai seguir ali os 5 passos. Sabe quando você entra, quando você está estudando ali as primeiras lições, que você vai ali cobrindo, aqueles pontinhos, aqueles pontilhados, é aquilo, gente. Você começa daquele jeito na micropigmentação. Depois você vai refazendo, né? Você vai olhando em cima e refazendo embaixo. É isso. A micropigmentação é muito fácil de fazer. É muito fácil de entender. É 5 passos para você fazer na micropigmentação. Você faz os mesmos 5 passos em todas as clientes. Independente dela ter pouco pelo, dela ter muitos pelos, é os 5 passos. Então, a micropigmentação não é algo difícil de trabalhar, tá? A duração da micropigmentação, que é outra coisa também, que muitas pessoas têm dúvidas. Antigamente, a micropigmentação era definida, né, como permanente ou definitiva. E hoje, muitos clientes ainda entram em contato falando assim: é definitiva? Eu quero fazer a definitiva. E aí eu vou explicar, não é definitiva. A micropigmentação ela tem durabilidade de em média 8 meses a 1 ano. Não, mas um tempo atrás eu fiz e era definitiva. A minha tem 10 anos, só que ela clareou, aí eu quero refazer. Gente, isso não é micropigmentação. Se sua micropigmentação passou de 2 anos e ela não tem, assim, nem a chance de clarear e sair, se você perceber que ela ainda tem ali uma cor escura, ela não é mais micropigmentação. Ela é uma tatuagem. E ela não vai sair, a não ser que você faça uma despigmentação. Era muito normal acontecer das sobrancelhas ficarem assim. As técnicas que eram realizadas mais para trás, antigamente, né? Há 4, 5 anos atrás, elas eram assim. Só que hoje em dia, chegamos a um entendimento que a micropigmentação não pode ser assim. Porque quando ela passa de 2 anos, a cor dela não fica mais bonita. Ela fica uma cor acinzentada.
dependendo do pigmento que o profissional usou, dependendo da profundidade que esse profissional implantou essa micropigmentação vai estar esverdeada, ela vai estar azulada, ou até mesmo avermelhada, né? Em todas as hipóteses, assim, ruins, o vermelho, que pode ficar vermelha. Infelizmente, pode ficar vermelha. Então, não era uma micropigmentação, era conhecida como micropigmentação, só que na verdade era uma tatuagem. Micropigmentação é a que é feita hoje em dia, né? Que é feita numa camada mais superficial da pele, que com um ano e meio, mais ou menos, ela já vai estar saindo praticamente toda. Com 2 anos, ela não vai ter mais nada na sua pele, se caso você resolver não fazer mais o procedimento. Então, a micropigmentação correta é essa, porque o nome mesmo já diz micro. Micro é o quê? Algo mínimo. Então, é o mínimo possível na pele. A micropigmentação, ela está entre a primeira e a segunda camada da pele. A tatuagem, ela vai na última camada. A pele, ela é composta por 3 camadas. Dentro dessas 3 camadas, existem outras camadas. Por exemplo, a primeira camada da pele, não vou citar nome aqui, porque, assim, acredito que quem não é da área ainda não vai entender exatamente o que eu vou falar. Mas, agora, a partir de hoje, eu vou trazer mais lives para vocês, né? A gente vai estar falando mais sobre esse assunto e aí a gente vai aprofundando mais com palavras mais técnicas, tá? Mas eu vou falar aqui bem no popular, explicar bem no popular. A primeira camada da pele, ela é composta por 5 camadas. E essa camada, ela é como se fosse uma folha de papel. Ela é tão fininha, essa camada, que ela é como se fosse, a gente compara ela a uma folha de papel. E dentro dessa camada, que é uma espessura de uma folha de papel, ela tem 5 camadas. Então, a pele é um órgão que recobre o nosso corpo inteiro, né? Da cabeça aos pés. Ela recobre o nosso corpo inteiro. Em cada parte do nosso corpo, ela é de uma maneira. A parte mais fina da pele, ela está onde? Na sobrancelha. É bem nessa região aqui, ó, da pálpebra, e a sobrancelha é onde está a camada mais fina da pele. Então, precisa ser tratada com carinho. Precisa ser tratada de uma forma que você não vai machucar e nem aprofundar demais. E o que acontecia antigamente, eu atendo clientes hoje que já passou por procedimentos mais antigos, que relatam para mim, sangrou demais, Helena, doeu demais. Nossa, você está fazendo, eu nem estou sentindo. Por quê? Por que doeu tanto? Por que sangrou tanto? Porque foi implantado muito profundo. Isso é óbvio. Eu acredito que essas micropigmentação mais antigas, elas eram tão profundas que passava da pele. Assim, eu acho que já ia lá no músculo mesmo, de tão profunda que elas eram. Então, para você entender quando você for fazer uma micropigmentação com alguém, é bom você saber essas coisas, né? Porque não é só você trabalhar com a micropigmentação que você precisa saber disso. Mas você precisa, como cliente, saber disso também. Se uma profissional te oferecer uma micropigmentação definitiva, corra dela. Corra dela, porque tem algo errado. Porque a micropigmentação ela não pode ser definitiva. É por isso que os procedimentos de hoje em dia, eles estão muito mais bonitos. Tem muita gente chegando aí. Boa noite, tá, gente? Sejam bem-vindos. Então, os procedimentos de hoje em dia, eles são muito mais bonitos por isso. Porque hoje em dia trabalhamos com a camada da pele mais superficial, que é micro, é o mínimo, tá? E qual a importância
de fazer uma micropigmentação natural. É justamente isso que eu acabei de falar, gente. Se você faz uma micropigmentação muito marcada, uma micropigmentação muito profunda para durar anos, você não está fazendo a micropigmentação, você está fazendo uma tatuagem. A micropigmentação natural, ela vai sempre ficar bonita na sua sobrancelha. Dependente de ser hoje, digamos que você fez o procedimento hoje. E aí você fica com aquela sobrancelha maravilhosa. Daqui uns 3 meses, a sua sobrancelha tem que estar maravilhosa também. Daqui uns 6 meses, quando a sua sobrancelha começa a clarear, ela tem que continuar maravilhosa. Ela não pode estar verde. Ela não pode estar cinza. Muito menos vermelha. Então, é por isso a importância de fazer uma micropigmentação natural. Isso que é micropigmentação natural. Agora, não dá para você ter as duas coisas. Ou você tem uma micropigmentação natural, né? Ou você vai ter uma tatuagem que dura para sempre. Então, a tatuagem que dura para sempre, você vai ter problemas futuros. Você vai precisar passar pelo o processo ali de uma despigmentação, né? Que não é muito bom em relação a você ter que ficar um tempo com aquele processo de estar tirando aquela micropigmentação, passar pelo processo também financeiro que você precisa pagar e pagar uma despigmentação. Muitas vezes fica mais caro do que você fazer uma micropigmentação. Mas existe a solução. Graças a Deus existe a solução. Então, se você fez uma micropigmentação mais antiga, né, com essas técnicas mais antigas, e você tem um desejo de fazer essa micropigmentação com técnicas atualizadas, natural, graças a Deus que tem a solução, mas não deixa de você passar por um processo difícil, né? Porque quem é acostumado a ter as sobrancelhas marcadas, ter que passar por esse processo de ficar sem as sobrancelhas marcadas não é fácil, né? Mas graças a Deus que existe a solução hoje em dia. Antigamente não existia essa solução. Hoje em dia a gente consegue tirar até tatuagem. Então essa é a grande vantagem hoje em dia. As coisas vão se atualizando, as coisas vão melhorando e vai aparecendo coisas novas, né? E soluções para tudo. Então hoje em dia você consegue tirar até uma tatuagem, que antigamente eu lembro muito dos meus pais falando que quem fazia uma tatuagem ia para a cova com ela. E é mesmo, né? Se você não fizer a despigmentação, hoje em dia ainda vai para a cova com ela, que ela não apaga. Do mesmo jeito, é uma sobrancelha feita na camada errada da pele. Porque ela não é uma micro, ela é uma tatuagem. Quando ela fica muito profunda, fica anos, ela é uma tatuagem, tá? Gente, como que tá aí para vocês? Vocês estão entendendo que tudo que eu tô explicando aqui, tá ficando alguma dúvida? Pode mandar pergunta, tá? Vai ser o maior prazer estar respondendo aqui para vocês. Se você tem uma micro antiga, se você tem alguma dúvida em relação a isso, pode mandar aqui para mim. Ou se tem alguma coisa que você queira saber sobre a micropigmentação, tá? Uma dúvida que muitas mulheres assim têm, né, é em relação à dor. E é bem tranquilo. Os procedimentos hoje em dia é bem tranquilo de fazer, não é mais agressivo, tá, gente? A gente consegue fazer até sem anestésico e qualquer pessoa consegue tolerar ali o desconforto que é mínimo, tá? Então, como o nome diz, como eu falei para vocês, a micropigmentação é mínima. O nome mesmo diz, é micro, é coisa pequena, coisa mínima, sabe? Tudo que é micro, tudo que é mini, é pouquinho. Então, por isso o nome micro, de pouco, de mínimo, pigmentação. Então, se fosse para ser uma tatuagem, seria só pigmentação. E muitos clientes entram em contato falando isso, eu quero uma pigmentação.
Ô, meu filho, você nem sabe o que você tá pedindo. Porque se você soubesse, você nem queria fazer. Quem tem micro pode fazer rena? Sim, pode sim. Depois que passa ali o período da cicatrização, né, você pode estar fazendo a rena tranquilamente, tá? Então, ela tá clara. É, não dá para mim fazer agora, né? Que no seu caso que tá longe. É, clareou a minha micropigmentação e a Helena não chegou para fazer. Eu vou fazer, pode fazer uma rena, tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Não vai impedir, não. A Pri, a Cláudia, a Elisângela, boa noite, seja bem-vinda, meninas. Nós estamos aqui conversando sobre micropigmentação. A Cláudia é uma cliente, né, de micropigmentação. A Pri tá me enrolando para fazer a dela, mas ela vai fazer. A Elisângela gosta de fazer rena, ainda vou convencer você a fazer uma micro, hein, Elisângela? Então, gente, a micropigmentação, ela é basicamente isso que eu expliquei hoje aqui para vocês. Essa live, ela vai ficar salva, tá? Se vocês quiserem, né, depois, quem entrou agora não pegou o começo, vocês quiserem depois tá vendo essa live para vocês entenderem sobre a micropigmentação, manda para uma amiga também, que às vezes a gente conhece uma amiga que tem dúvida, né? Sobre a micropigmentação, manda para ela também. Eu vou deixar salva essa live, tá? Vou deixar lá no feed, depois vocês vão lá e assistem sobre essa live, porque é um assunto que muita gente tem dúvida. E eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essas dúvidas hoje para vocês. E eu quero falar também que agora, toda semana, eu vou estar entrando e falando sobre algum assunto sobre a micropigmentação. Tá? Eu quero trazer mais esse assunto aqui para vocês, porque eu percebo que muita gente tem dúvida. Então, eu quero falar mais sobre isso, tá? Tanto para quem é cliente, como para quem pretende trabalhar um dia com a micropigmentação, né? Seja com a micropigmentação de sobrancelha ou só com design de sobrancelha, né? Muitas às vezes pode ter medo de iniciar já na micropigmentação, mas você pode começar no design de sobrancelha e logo depois você ir para a micropigmentação. O design de sobrancelha é a porta de entrada, né? Assim como a micropigmentação é a porta de entrada para as outras técnicas da micropigmentação, o design de sobrancelha ele também é a porta de entrada para a micropigmentação de sobrancelhas. Então, vou trazer aqui bastante assunto relacionado à micropigmentação e à sobrancelha em si. Então, toda semana eu vou estar trazendo um assunto diferente para estar falando com vocês. Ficou alguma dúvida? Vocês querem saber mais alguma coisa em relação à micropigmentação? A Cláudia, né? Sim, amo. Gente, a Cláudia, ela foi uma das minhas primeiras clientes. Aliás, ela foi a primeira, acho que ela foi a primeira cliente que eu apliquei a nova técnica. Então, é especial para mim. Obrigada, viu, Cláudia, pela confiança. Foi muito. Hoje, a sua sobrancelha, até hoje, ela faz muito sucesso. Quando eu mando ela para as clientes, né, para as clientes verem, conhecerem melhor o meu trabalho, elas amam a sua sobrancelha. O tema da próxima live, nossa, eu ainda não preparei, mas eu vou preparar o tema aqui da próxima live e vou estar postando para vocês nos stories. Então fiquem atentos aos stories, porque eu vou estar postando tudo lá. E agosto, agora no finalzinho de agosto, vai ter algo que eu estou preparando com muito carinho para vocês, tá, gente? Então aguardem que tá vindo coisa boa aí, tá? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por quem, né, esteve aqui comigo do início ao fim.
E também obrigada para quem compartilhou a live. E não se esqueçam que toda semana a gente vai ter um encontro marcado aqui, tá? Boa noite, fique com Deus.